Fala, Douglito Soares! Fala, meus amigos, tudo bem? Continuando o vídeo anterior, onde eu peguei essa estrutura aqui que o Douglas Soares fez e fiz alguns ajustes anatômicos. Basicamente foi um vídeo sobre anatomia masculina, de uma certa forma, tá? Eu agora vou fazer, então, as mãos. Lembrando que nessa mesma playlist tem a mão assim em formato neutro, que eu fiz do zero. E o Douglas depois fez assim e colocou na pose. Bom, se eu já sei que vou fazer um action figure já na pose, eu já modelo a mão como vai ficar no final, já fechada ou já na pose. Como vocês podem ver nesse exemplo que está passando aí na tela. Era uma caixona, dali eu já fui cortando e já fui modelando direto a mão, ao invés de fazer aberto, para depois fechar. Só que o Douglas quis estudar, então ele fez o corpo anatômico, anatomicamente ereto, com as mãos também abertas e depois coloca na pose, ou seja, dois trabalhos, né? São praticamente dois corpos do afro e dois do sumô, porque quando você bota na pose você tem que ajustar muito. Então vamos lá, vamos começar. Eu não sei se esse é o do Douglas, esse ajuste já é o do próprio Douglas, ou se é o meu. Não, dá pra ver pela topologia. Esse foi o ajuste que eu fiz, mas o Douglas me mandou dele e ficou muito bom. O corpo, né, só vai fazer agora a mão em pé e rosto, mas ficou bem parecido com isso, me encheu de orgulho e fiquei muito feliz. Então vamos lá. Vou começar pela mão fechada, depois eu faço essa segurando. É o que a gente vai ter no vídeo de hoje, um vídeo de bastante informação, então não é um videozinho rapidinho de 10 minutos adiantado, acelerado. Ele é um vídeo onde eu vou querer explicar bem alguns conceitos, então segura aí que tem informação. Bom, mão fechada parece ser uma coisa simples, mas na verdade tem lá as suas armadilhas, né? Não é tão simples assim. Para nos ajudar, eu já separei aqui algumas referências de ninguém mais, ninguém menos do que Jim Lee. É interessante vocês pegarem um pouco não, bastante, desse mundo do quadrinhos, porque foi através deles que começou o estilo que a gente chama de comics, tá? Que tem uma base de estudo clássico muito grande, mas com essa transformação e que já vem acontecendo aí desde antes um pouco da Segunda Guerra Mundial, e muitos grandes artistas surgiram, como Neil Adams, por exemplo, eu adoro ele, e outros. E é bom a gente estudar bastante esses quadrinhos, não só ler, mas observar bem, ver os desenhos, utilizar como referência, porque eles fazem efeitos gráficos muito interessantes. E nesse mundo dos action figures, estatuetas, coisa e tal, bom, tudo a ver você pegar o máximo dessas informações que eles colocam no 2D, de como eles trabalham a forma, e adaptar para o 3D. Mesmo no caso do Douglas, que não quer um efeito muito quadrinho, que é um efeito um pouco real, mas não tem problema, existem coisas aqui realistas, da forma como a mão fecha, e alguns efeitos gráficos suaves que a gente pode colocar para que fique mais interessante do que o real sempre. A ideia é sempre deixar mais interessante que o real, é um dos objetivos da arte, né? Eu vou puxar aqui algumas coisas, segurando C. Faço um corte aqui para pegar esse aqui, vou jogar de novo, vou jogar esse. E agora Alt Shift, dá um clique e arrasta para poder mudar, para flipar a imagem, já que eu estou fazendo essa mão. E aí eu tenho várias informações interessantes que a gente pode pegar. Tudo isso aqui é do Jim Lee. Então separei algumas mãos legais. Novos ângulos, tá vendo? Aqui a gente olhar meio que de cima como ela fica. O Batman, inclusive eu separei dois quadrinhos aqui que eu tenho muito do Jim Lee, que eu gosto muito do Jim Lee, que são esses aqui, do Batman, chamado Silêncio, e esse aqui do Superman. São quadrinhos especiais, todos feitos, todos os desenhos internos do Jim Lee, que a gente vê muito capista bom, né? Quando a gente abre o quadrinho, a parte interna é fraca. Enfim, é um quadrinho realmente muito interessante. Tem, sabe, toda essa forma de lidar
com anatomia e dando um aspecto mais gráfico, mais interessante, gerando sombras com formato muito legal, o trabalho de cores, da caracterização desses personagens, enfim, vale muito a pena esse quadrinho. E tem, além desse do Jim Lee, tem um outro que é todo em escala cinza, meio que no lápis mesmo, lindíssimo, do Batman, tá ali em cima. Acabou que eu não peguei, mas é muito legal também, vale a pena. Beleza, eu vou apertar cera aqui, isolar essa parte, essa aqui deleto. Tá aqui um quadrinho de referências pra gente começar a brincar. Eu gosto de colocar o ZBrush aqui mais pro lado e vamos lá. Bom, seguinte, nunca pense na mão só como mão. É muito importante essa área daqui de junção da mão com o antebraço. Gente, isso é muito importante trabalhar bem. E o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui um probleminha, vamos dizer, anatômico, onde eu tenho essa parte que desce demais, faz uma curva meio que negativa e depois vai para a mão. Na verdade, eu preciso de um efeito contrário, eu preciso dessa quebra aqui. Vocês estão sentindo? Ó, dá uma olhada para cá. Estão sentindo aqui, ó, tem um plano aqui, de repente ele quebra e inclina. Aqui também, ó, ele vem, quebra e inclina. Ó, eu percebo exatamente quando o antebraço acaba e a mão começa. Então eu preciso trabalhar melhor na relação que existe aqui. Logo de cara, ó, se eu movo aqui, ó, planifico essa área, movo aqui em cima e eu faço essa leve quina. Essa mudança de planos mostra bem quando acabou um membro, começou o outro, fica com formato mais anatômico e mais interessante. Beleza? O osso aqui está um pouquinho curvo, aí a gente começa a trabalhar melhor aqui as informações do antebraço. Sempre vocês estiverem em formação, peguem boas referências e aprendam com esses vídeos a analisar bem essas referências. Tem vários vídeos aqui onde eu disseco bem a referência, inclusive com o Douglas Phillips, não com o Soares, falando da interpretação dessa referência. É importantíssimo ter isso em mente, tá? Porque não adianta colocar um monte de referência e não saber analisá-las com cuidado. Então veja que essa área estava muito fina. Já aqui eu vou fazer meio que um negativo e depois o volume, né? Eu gosto muito de ressaltar, quem já está me acompanhando está vendo isso, e isso é por causa mesmo do estudo da arte. Você aprende isso, a ressaltar mudanças de direção na forma, tanto interna como na silhueta. Eu falei muito no vídeo anterior, mudar a direção de um jeito muitas das vezes nítido. Por exemplo, aqui está vindo para cá, aí eu tenho uma área curta aqui, onde a direção já muda e depois ela já vira. E não uma coisa que é meio assim, aí chega no cotovelo, você não vê direito onde a coisa, ela vai aos poucos, ó, mudando de direção, ao invés de eu ter locais com mudança nítida de direção. Tá? São essas retas que a gente consegue enxergar na silhueta. E eu falei muito disso também no vídeo anterior. Quem não acompanhou, só dá uma analisada lá, dessa mesma playlist. Então vejam que eu estou aqui, a gente está blocando elementos secundários, né? Você percebe que eu tenho aqui muito pouco polígono ainda, só dando alguns volumes e melhorando um pouco aqui essa relação do braço. Aqui, ó, mais músculos aqui, que seria na verdade o próprio flexor ulnar. Consigo olhar daqui o braço, ó, e ver um pouco dele, ó, do volume. Ó, agora sim, com a divisão aqui onde fica o osso, ou seja, do osso para cima são os extensores, do osso para baixo os flexores da mão, dos dedos, da palma. É muito legal a forma como existe essa separação, né? Anatomia.
todos os animais vertebrados. Tem muito essa questão. Então veja que a primeira coisa feita aqui, ó, foi dar um tapinha, deixa eu esconder isso aqui, foram ajustes na relação entre antebraço e mão. Só um voluminho, né? Antebraço está leve, quase não tem definição ainda, mas só para a gente perceber como as coisas se invertem, ou seja, aqui eu tinha uma coisa meio sem forma até o cotovelo, e aqui eu tinha uma forma contrária, que ela subiu, aí agora ele desce e o pico está lá perto dos dedos. Eu fiz o contrário com essa curva. Eu inverti, isso aqui sobe e depois quebra. E ainda assim, não com curvas, mas com retas nítidas. E aqui também reta, mostrando bem aonde quebrou a direção para subir. Olha lá. São coisas importantes da gente começar a se tocar, né? A gente tem aqui, ó, alguns músculos de rotação também. Vamos fazer esse sentido. E vai fazer com que o braço já tenha isso. Ele veio, quebrou, chega aqui, ele vem e abre um pouquinho, ó. Vem abrindo para depois chegar na mão, que vai quebrar aqui, né? Vai fazer o... Olha lá, como mostra ali na ref. Olha como é que vai quebrar bem a forma, a silhueta. E não uma coisa que vem assim, arredonda, vai pro dedão, não. Tá. Sacou? Então são algumas preocupações já com esse antebraço. Aí, vamos chegar na mãozinha. Bom, primeiro, vamos analisar esse carinha daqui. Repara, gente, que quando a mão começa... Ó, é até interessante aí porque você tem o azul da roupa e a mão. Então, ali na divisão entre o azul e o bege, a gente vê direitinho que a partir daí, ó, começa a quebrar a forma. Ela abre aqui, ó, no polegar. Olha lá. Bem nítido isso. E o primeiro ossão do polegar a gente consegue sentir bem aqui. Pô. Então, olha como é que eu tô trabalhando. Reta. Na verdade, né? Lembrando, três estágios aqui nessa partezinha. 1, 2, isso aqui ainda vai abrir um pouquinho mais, ó. Abrir um pouquinho mais. 3. 1, 2, 3. Então, quando eu olho a referência dessa, 1, 2, 3, quebrou aqui, quebrou nesse ponto. Esse ponto está um pouco mais alto do que esse. Analiso partes adjacentes. Isso você aprender a olhar em vários aspectos, né? Observação, ela é observação da borda, da silhueta, dos planos, da área positiva, na área negativa, análise de shapes internos, espaçamento, relação de alinhamento entre as formas. Tudo isso eu tenho falado nesses vídeos, inclusive no do Douglas Phillips, tem bastante isso também. Então, são coisas que a gente procura na referência, tá? Quem tá procurando um vídeo rapidinho, 10 minutinhos de alegria, esse não é o vídeo, tá? Porque esse vídeo eu vou falar muito de conceitos que são complexos, não é diquinha rápida. Se você já é o cara profissionalzão, não precisa nem ver o vídeo. Aqui é para quem realmente está querendo aprender na essência a coisa de trabalhar com formas gráficas, né? Essa ilusão das formas, que é o que a gente está procurando. Então aqui, ó, veja, eu vou até dar um Ctrl W para isso virar um poligrupo só, para depois eu poder chamar isso rápido. Então veja aqui, ó, deixa eu dar um inflate, isso está muito fino. Então é um processo um pouco organizado. Quando você se sentir perdido, organiza a coisa. Então, ao invés de ficar girando e dar um pincel aqui, pincel ali. Isso quando você já está modelando com fluxo, você gira e vai modelando uma pincelada aqui e ali. Mas, mesmo assim, existe uma certa organização. Primeiro eu estou resolvendo o que eu estou vendo aqui. O grosso, sabe? Depois que a coisa está mais ou menos no lugar, e a gente vai pincelando mais no sentimento, né? no local que quer. Dali vê uma coisa, já pincela ali, que dali continua, quando vê já está no antebraço. É uma coisa mais orgânica, você não pensa muito nisso. Mas por enquanto, para fazer esse ajuste grosso, você se estiver meio perdido, então vai devagar. Vamos lá, ó. Eu tenho aqui essas quebras. Aí eu vou para o mindinho, que você não consegue ver direito aqui, mas
perceba que ele tem também a quebra suave na forma. E uma coisa para você começar a ver, ó, depois que eu me preocupei com essas quebrinhas aqui e aqui, a gente começa a ver o seguinte, ok, agora essa parte ela está completamente horizontal ainda. E quando eu modelei nessa playlist à mão assim, eu falei dessa relação. Só que uma vez que você bota na pose, entorta tudo e às vezes as coisas ficam erradas de novo. Tá? Porque pose ou você faz muito bem feito com rigging, já para animar ou tal, ou você já modela o personagem meio que na pose para esculpir assim e não ter dois trabalhos. No caso do Douglas, ele quis estudar, ele quis fazer um afro na pose A, depois com um gesturing mais complexo. A mesma coisa o sumô. Bom, aí aqui ó, observa todos eles. Ó, você vê que o dedo indicador e o anelar estão mais à frente, depois começa a recuar. Recua. Aqui não dá pra ver, não dá pra ver porque está de frente, mas aqui a gente vê. Recua. Então começa a ver, ó, opa, esse cara recua em relação a esses, tá? Outra coisa que nesse ângulo vocês... Ah, não, dá pra ver sim. Repara essa curva aqui, ó. Conforme você vai chegando nos dedos mais laterais, vai descendo e vai descendo. Uma coisa que eu falei na modelagem da mão ainda na pose normal, é isso aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver minha mão, legal? A gente tem aqui as 4 falanges que levam a esses 4 dedos, certo? As duas primeiras, do dedo médio e o indicador, praticamente aqui, ó, não mexe. Mas a do dedo mindinho e do anelar, mexe sim. Aqui, ó, ó. Olha lá. Então preciso dessa rotação para dar um efeito legal na mão. Onde esse daqui, o médio, sobe. Vamos botar também o indicador mais alto. Depois eu desço no anelar. Depois eu desço mais no mindinho. E desço aqui também, eu desço o osso inteiro, ó. Enquanto esses ossos daqui estão mais altos, ó. Antes de sair esculpindo tudo, acerta algumas coisas que são importantes, coisas chaves, que são importantes. Não importa o quanto uma pessoa estiliza, cartooniza, faz um efeito comics, existem propriedades que não tem muito por que alterar. Tá? E aí puxei bem essas pontas aqui, né? Para ficar uma coisa mais brutal já. Beleza? Tá. Então, veja o progresso que ganhou estruturalmente a mão. Ó. Porém, vamos continuar. Tem mais coisa. Agora que eu analisei a parte de cima, já rodei aqui, vamos para os dedinhos. Gente, tem uma coisa muito legal nessa coisa da estrutura da mão, que é o seguinte. Vejam que você pode colocar todos os dedos mais alinhados ou o dedo. Não é legal bater assim na vida real, mas dá um efeito gráfico bonito, tá entendendo? O dedo indicador está um pouquinho mais para frente. Não só o Jim Lee fazia isso, Neil Adams demais, e outros grandes quadrinistas, né, de fazer com que o indicador vá um pouquinho mais para frente. A gente consegue ver nitidamente em todos esses aqui. Aqui ele não botou, aqui não, mas aqui botou. E fica interessante, vou brincar com isso. Isso é um ponto. Então você vê que ele se sobrepôs aos outros, até gerou uma sombrinha projetada, para dar mesmo o efeito de que ele foi para frente. Ele já jogou a luz desse lado de propósito, porque ao jogar o indicador mais para frente, projetou uma sombra no lado aqui, que deu mais efeito ainda do dedo estar indo para frente. Além de você ver isso aqui e essa parte exposta grande aqui embaixo. Entendeu? Então são efeitos bastante legais. Ou seja, ajude a luz tanto do mundo real, se você imprimir o modelo, ou do mundo virtual, como
próprio ZBrush ou renders melhores, V-Ray, Arnold, ajude essas luzes a fazerem um bom formato no seu modelo. Então, seu modelo ele tem que tem que ter sido pensado nisso. Então, além disso, você começa a ver uma coisa muito legal que acontece, que é essa inclinação. Ó. O dedo mindinho não dobra assim, ele dobra. Lembra quando eu fiz a mão nessa playlist assim? E eu flexionei um pouquinho os dedos assim. E aí você vê como o mindinho, todos eles vão em direção ao médio. O médio é o único que desce retinho. Agora, o indicador já desce inclinado, indo em direção ao centro, que é o médio. O anelar e o mindinho também inclinados em direção ao médio. E o próprio polegar também em direção ao médio. Todo mundo vai em direção ao médio. Os dois de cá e os dois de cá. Ó. Então você começa a fechar, eles se tocam primeiro a pontinha para depois fechar. Olha o movimento do dedo anelar e principalmente o mindinho. Ó. Ele é um movimento diagonal. Então eu preciso encontrar essas coisas. Isso é muito importante. Veja que eu vou dar um ajuste bem grosseirinho, só no excesso de problema, e já vou aumentar a divisão para poder modelar direito, tá? E vou subir bem isso aqui. A divisão pode até estar razoável para você blocar um musculinho, que é uma coisa grande, mas dedos não. Então já tem que aumentar bem a divisão desse modelo. Já poderia também ter aumentado antes. A questão é que tem gente que exagera, então tentei pedir pro Douglas dar uma segurada aí. Aí eu vou pegar agora aqui o dedo indicador, puxar ele um pouco mais para frente, ó. E aí ao puxar ele para frente, tem também todo o ajuste que eu vou fazer aqui, porque eu quebro de novo aqui, ó, a segunda falange, jogo essa para cá, né? A gente pode trabalhar também com o Pinch, o Brush Modifier alterado em 100%, para eu poder puxar aqui algumas quinas, ó. A gente não pode deixar o dedo virar salsichinha. Eu não sei falar essa palavra direito. Aquela dobra redonda. Tem que ter esquinas, tem que sentir bem graficamente onde quebra a falange. Tá? Repara que quando a gente olha assim, veja o degradê de luz que está acontecendo. Olha, gente, eu não estou enrolando para ensinar a mão, não. Eu já poderia ter modelado essa mão mais rápido. Porque isso não é aula só de mão. Eu estou tentando dar estudo para vocês de observação e adaptação gráfica, tá? Então vejam bem, olha como esse quadradinho está iluminado, né? Está recebendo luz. Esse um pouco menos luz, se você reparar. Esse um pouco menos, quase nada. Esse quase nada. Cada vez mais ele vai ficando mais escuro. Cada quadradinho está um pouco mais escuro, um pouco mais escuro, um pouco mais escuro, até ficar preto. Ou seja, a redução é bem gradual, gradativa. Não é bom, na anatomia isso não acontece. Então o que eu proponho é isso aqui, ó. Pum! Opa! Agora eu tenho esse quadrado recebe luz, parecido com esse, de repente, brrr, todo mundo vai para a sombra. Tem quebra na forma, tá? Senão o modelo fica parecendo uma pintura mal feita de aerógrafo, mal feito. O problema não é o aerógrafo. Ou quem está muito iniciante no Photoshop, pintando com aquele brush redondinho, com a borda bem suave, só esfumaçando, e ainda não sabe exatamente compensar. Porque tem gente que pinta assim, mas compensa, cria bem os planos. Tem gente que não consegue. Então, a gente vê bem isso. Ou seja, o mesmo problema criado de várias formas diferentes. Então, o estudo gráfico, seja no desenho, onde ele estiver, ele serve para você esculpir. Entendeu? Um dos grandes motivos das pessoas falarem assim, é importante estudar desenho, é porque nesse mundo do desenho fala-se muito dessas questões, igual eu falei agora, luz, sombra, quebra a silhueta, porque o cara não vai pintar um degradê aqui, ele já achura direto, para gerar essa sombra, ele aprende assim. Então quando ele vai para o 3D, se ele souber só as adaptações, ele consegue fazer um bom trabalho. Algumas pessoas meio que vão para o 3D pensando em 2D e ainda tem dificuldade.
mas algumas não. Justamente por isso, porque sabe fazer a passagem. Agora, se eu estou aqui mostrando 3D para vocês, mas com esses elementos importantes que são comumente vistos no mundo dos cursos, dos livros de desenho, então vocês aprendem bastante também. Veja, eu estou achando as primeiras falanges dos dedos um pouco curtinhas, tá? Por isso eu vou puxar um pouco mais aqui, ó. Outra coisa, como o mindinho está mais baixo, geralmente ele também termina mais baixo do que os outros aqui, ó. A gente percebe essa subida. E aqui a mesma coisa, tá? Eu tenho que inclinar esses dedos. O médio vem reto, o indicador flexiona um pouco e os outros, ó, inclinam. Inclinam bem. Sempre que você está botando pose, você está movendo essas coisas fininhas, você perde volume. Dá um inflatezinho só para trazer o volume de volta, tá? E aqui de novo, olha o degradê que tem dessas falanges. Agora eu tiro, eu vou dizer, não. Daqui para cá eu quero todos eles, ó, luz, 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 luz. Na quina começa sombra, 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 sombra. Sacou ou não? Ó, faz uma máscara aqui, segurando o Ctrl, né, e clicando e arrastando com Transpose, ele faz uma máscarazinha para você. E aí a vantagem é que eu escondo esse puto e trabalho um pouco melhor. Tá? Bom, dedão. Ah, eu não peguei nenhuma ref dele com a mão aparecendo aqui, mas enfim, eu posso mostrar para vocês, mas peguem boas referências de todos os ângulos para vocês não ficarem adivinhando, principalmente nesse início que está começando a absorver a anatomia, tá? E o que eu vou fazer aqui, vou dar aqui um inflate só para esse dedo engordar, e aí depois eu trabalho bem na forma. Eu achato aqui, veja até onde ele vai, né? Ele pega um pouco do, no caso aqui ele foi até a metade do dedo médio. Olha como eu acho relações, outro aspecto da observação, relações de posicionamento e alinhamento entre as partes. Então eu tô vendo aqui, esse cara vai até a metade da altura desse, esse aqui parou no meio do fulano, eu vou achando várias relações entre eles. Aqui, ó. Os chiquinas, que elas vão te ajudar. Então quando você olha isso daqui, você vê que ainda tem falhas, né? A mão ainda tem que ser bem melhor resolvida. Mas eu vou aumentar a quantidade de polígonos. Só vejam como que é importante, antes de qualquer coisa, estabelecer algumas propriedades gráficas, não só de como funciona a mão na vida real, como pegando justamente esses conceitos e alguns deles até deixando um pouco mais claros. Eu não gosto da palavra exagero, porque exagero dá uma ideia de que você passou do ponto. Exagero, na teoria, é uma coisa sempre ruim. E, na verdade, não é exagero, é ênfase. Eu pretendo dar ênfase em alguma coisa aqui que é interessante na natureza, como essa quina aqui, né? Esse jogo de como isso abriu aqui, para depois vir para a mão. Ou seja, algumas retas que são interessantes. E aí eu puxo isso para modelagem 3D, enfatizando um pouco, né? E aqui também, olhando de cima, você não consegue ver mais ou menos aqui. Eu também vou puxar esse osso um pouco para frente. Não só ele foi para cima, mas um pouco para frente. Sim, tá exagerado. Agora eu vou aumentar a quantidade de polígonos e vou arredondar melhor isso um pouquinho. Tá? Bom, então eu trago de novo todo o modelo. Eu posso dar um Ctrl D,
Quando se dá um Ctrl D, repara que por default a maioria de vocês, todos os modelos vão estar com Smooth ligado. Smooth. Então quando você dá um Ctrl D, ele arredonda muito às vezes. Se não é o que você quer, você desliga Smooth, dá o Divide. Olha, ele fez as divisões, mas ele manteve o modelo como estava para você ir aos poucos arredondando do jeito que você quer. Nesse caso, vou ser sincero, ele arredondou quase nada, né? Deixa eu ver. Não, vou desligar, deixar o corpo inteiro assim. E aí aos poucos, ó, conforme você vai detalhando, ele vai quebrando aquilo em subplanos, vai ficando uma marca boa de pincelada e tal. Beleza? Agora que ele está com mais divisões, deixa eu dar mais uma, né? Boa, agora ele está mais cheinho, reparem. E aí, vamos lá começar a melhorar esta forma. E existe um encaixe interessante aqui na prega, como isso aqui acontece. Quando você olha assim, você vê o que acontece é o seguinte: essas pregas todas, elas vão nessa direção aqui, imagina esse ponto. Elas vêm como se quisessem vir para cá, inclusive às vezes até, isso aqui geralmente é mais reto, mas esses daqui fazem essas curvas. Então é legal a gente brincar com isso, né? Ó. Mexer um pouco em como funciona isso. Dando aqui uma leve arredondada. Eu particularmente modelo muito mais com o Dynamesh, saio fazendo do que esse trabalho meio com Zero Mesh, de ficar volta polígono, aumenta. Mas tudo bem. Ó, tô gerando um plano aqui para essa falange desses dois dedos, uma quebra. Que eu tenho outra também. E aí agora a ideia, gente, agora o ajuste não é grosseiro. Agora é você começar a adicionar, vejam bem. Agora a ideia é começar a adicionar bem esses volumes. Com calma, tá? Com bastante calma, para que você tenha esses elementos secundários muito bem estabelecidos. O dedo quando flexiona, a gente vai ver isso aqui acontecendo. Então agora é um momento delicado que você não pode estragar até onde você veio. Então você vai, ó, criando volume em algumas áreas, tirando de outras. Ah, não estou conseguindo ver na referência essa parte. Você para, você procura a referência, você procura observar isso, você pode olhar a sua própria mão, lembrando, nossa mão não é uma mão do Superman, aquela mão toda geometrizada, forte. Então você precisa olhar sua mão como um artista vê as coisas. Tá? Tem muita gente que eu fazia muito isso. Vou modelar a mão, usava a minha de referência. Então os personagens gigantes com a mãozinha normal de modelador 3D. Mão de desenhista. Entendeu? Então começar a olhar a mão mesmo de minerador, de gente que trabalha na colheita, e de como os artistas representam isso, e aprender a ver até a minha mão, olhar, entender alguns aspectos gráficos, mas romantizá-la ou dramatizá-la, dependendo da situação. Precisa ter bem, tá? Esse olhar
interessante em cima das coisas banais. Uma das ideias que a gente tem como artista é tentar ver o mundo como um artista, é tentar ver o mundo de um jeito muito mais interessante do que como ele é. Aí uma vez que você vê, você representa, você faz para que as pessoas vejam através dos seus olhos, vejam como você vê. E como você vê? De acordo com aquilo que você considera mais interessante dar ênfases. Cada um de nós tem uma escolha diferente do que seria o interessante mostrar, como seria uma visão interessante de um lutador, por exemplo, de Gâmbia, o que eles teriam de mais legais para mostrar. Cada um de nós tem algum efeito, ou tem alguma visão um pouco diferente. E é aí que vai definir como é o seu trabalho, entendeu? Veja que eu estou jogando aqui essa protuberância da una no local certo, estava um pouquinho errada. Estou puxando os volumes aqui para aumentar a quina dessa quebra. Repara, isso é importante, ó. Tum, quebrou, é suave. Veja que quebrou quase nada, mas esse quase nada já é nítido quando não é redondo, quando é quina. Quase nada é o suficiente se tiver com a quina bem vista, bem configurada. Tá vendo? Até aqui mesmo a gente vê luz, 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 luz. De repente na quina eu tenho a porção de sombra, depois eu tenho luz de novo. Olha a escada, luz, sombra, luz. Percebeu a escada? É suave. Não se preocupe que as pessoas vão ver. Não precisa exagerar. Um problema que está acontecendo aqui nessa mão, que os dedos inclusive ficaram finos por isso, porque a mão está estreita e eu preciso alargar um pouco. Eu preciso entender que se eu imaginar uma linha reta já vindo do antebraço, vai bater no indicador. Mas quase na lateral do indicador. E uma linha reta vindo na outra parte do antebraço, ela já bate no final do anelar, ou entre o anelar e o mindinho. Então aqui, ó, a gente tem esse alinhamento interessante, a não ser quando há algum tipo de rotação. Caso contrário, essa é uma relação legal aqui para você verificar. E aí, ó, tem que alargar tudo isso aqui também, que tá ruim. Aqui, ó, volume também no lugar errado. Então é um momento para você, não é modelar com medo e ficar ali com medo de tocar, não. Bota mesmo a mão na massa. Muita gente fala, ai, minha mão é leve em exagero. E eu vendo a pessoa modelar em tempo real, assim, a minha também é leve. Eu posso trabalhar aqui com clay, olha lá, no 50, deixa eu tirar o RGB, e trabalhar, ó, com formas bem leves. Não confunda leveza na mão com medo, ficar ali com medo demais de alterar a massa. Então tem que ter segurança. O que eu falo aqui é uma área de cuidado maior, não medo. Entendeu? Então, ó, algumas relações legais nesse osso, nessas quebras, nesses volumes. Repara que eu ajusto sempre o problema mais grosso, depois o segundo lugar nessa relação de grosseria, qual é a coisa um pouco menos grossa, e menos até eu estar pegando uma coisa realmente fina, suave. Tá? Aqui, ó, a gente tem os 4 ossos da falange, certo? E aí vamos lá. Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou afundar um pouco isso. Eu já até mostrei no outro vídeo, mas a mão estava normal, né? Aqui também, ó, todos eles vindo para cá, esse aqui um pouco inclinado, todos eles vêm para esse monte de acúmulo ósseo daqui. Então, entre eles, uma leve redução de volume, bem aqui perto dos dedos, não vai até lá em cima, deixa a linha se perder no caminho, deixa o volume se perder no caminho, é importante isso.
Aqui também a gente tem essa massa aqui. Tá? Beleza. Repara que eu tenho esse grupo aqui bem estabelecido, a quina. Depois eu tenho os ossos. E aí eu vou pegar aqui um standard com lazy mouse e vou traçar os tendões. Os tendões não vem todo mundo reto assim. Tendão não. Tendão vem para o músculo, nesse caso, esses tendões vêm para o extensor comum dos dedos. Ele vem e ele abre aqui, ó. Em várias direções. Então esse cara ele vem inclinado porque ele tem que todos baterem aqui. Então a inclinação do osso ela é para cá, meio que paralelo quase, mas a inclinação do tendão já não bate com a inclinação óssea. E eu faço esse tendão sempre vindo do dedo para cima e não daqui para cá. Ele começa forte no dedo e se perde antes de chegar lá. Você só vê o início da coisa. Belezura? Aí agora a gente vai fazer essa parte interna aqui, ó. Vai colocando massa com cuidado, vendo as partes que estão amassadas. Entendeu? Esses dedinhos aqui estão bem, eles têm que flexionar bem, então eles não estão legais. Se converter essa mão para Dynamesh fica até mais fácil de você alterar. Inclusive, toda essa parte aqui de baixo ainda está bem complicadinha. Vítima já da forma como botou a pose, isso acontece. Entendeu? Se vai imprimir, fosse impressão 3D, não deixa esse buraco, tá vendo? Ó, une isso. Inclusive, quando a mão fecha assim, não vai ter esses espaços negativos internos, não, tá? Vai virar uma coisa sólida mesmo. Aqui, inclusive, ó, eu vejo que o dedo vai fazer isso e depois isso. Vou tirar aqui para você ver melhor. Não viu nada, né? Para aumentar mais ainda a quantidade de visões. Mas eu vou resolvendo os problemas mais grossos primeiro. Mais grosseiros, né? E aqui eu quero estabelecer bem, ó, eu preciso trazer bem essa quina aqui, ó, porque ela é bem visível. Ó. E de frente eu ver essa quebra. Foi a ideia, né, de colocar esse osso um pouco mais para frente. É assim que acontece na vida real, provavelmente vai quebrar o seu dedo batendo assim. Porém, até porque você não bate com o dedo, você bate com esses ossos daqui de cima, né? Aí eu dando ideia errada pra molecada. Daqui a pouco vão pra rua fazendo na mão aí com a galera de 3D. Eu prefiro Maia, eu prefiro Max. Ah! Aí já viu o tutorial de como bater? Vocês não valem nada. Ó como é que o dedo, ó, tava enfiado ali, ó, todo torto. Vai devagar. Tem coisa que não vai aparecer, tá tudo já colado. Nem se preocupe. Aprenda a gastar energia com o que realmente será relevante. Tá? A gente fala, não, eu sou tão detalhista. Que eu modelo um armário, eu vou e modelo a gaveta inteira por dentro, com todos os objetos, mesmo sabendo que não vai aparecer. Não, tu é um indivíduo que não tem nada para fazer na vida. O dia que trabalhar, vai
vai parar rapidinho com essa mania. Pouco polígono, né? O pouco que tem, eu já tento pelo menos criar alguma coisa aqui, dar algum volume, recuperar um pouco o problema, salvar um pouco aquela área. Só isso. No final, tudo isso aqui colide, né? Dá um enfeitezinho para colidir. Aí você tenta salvar um pouco o que acontece aqui. Ele tá quebrado, ele tá com uma falange a mais, né? Hein? Ó, cuidado. Não vamos fazer merda. Sejam detalhistas e não perfeccionistas, tá? Esse é um momento em que, por exemplo, o detalhista ele vai estar ali se preocupando com os detalhes, só que é o detalhe que realmente é importante no momento. Não adianta eu olhar e falar, mas aqui tem um grau amassado. Não, eu estou ajustando primeiro o problema maior para depois ajustar os problemas menores. Então o detalhista ele se preocupa com as coisas pequenas que juntando fazem muita diferença. É um ombro que está um pouquinho mais girado, um rosto um pouquinho mais girado para o lado, um olho um pouquinho mais baixo, são coisas que no final acrescentam demais na arte. Tá? De fato acrescenta muito. É o que o detalhista faz. O perfeccionista, perfeccionismo é defeito. Muita gente adora falar que eu sou perfeccionista. É um defeito. Perfeccionista já é uma relação muito... Qual é a diferença? O detalhista está muito focado e preocupado com a arte ali. O que está acontecendo com ela? O que aquilo quer dizer? O perfeccionista está preocupado com ele. É egóico isso. Então nem é a fase do cara ficar aqui engasguetado, se isso alinha mais para cá ou para cá, mas ele tá preocupado sempre com uma coisa errada na hora errada, ou uma coisa certa na hora errada. Ele já estaria aqui, mas isso aqui tá meio embolado, mas isso aqui tá meio esquisito, então tá muito naquela de eu vou provar para todo mundo que eu não sou um Zé Ninguém. Eu vou provar para o mundo que eu sou bom. Eu sei que você olhou para mim e me acha um bosta. Mas eu não sou, eu vou provar. E aí fica. É aquele modelo que na maioria das vezes é ruim, ou desenho ruim. Mas o cara diz, essa unha ela tem uma ponta um pouquinho mais pontiaguda, porque eu estudei que os povos, os fariseus, quando estavam se deslocando para o norte, eles tinham uma prática e eles faziam o seu próprio casaco e a técnica era assim assada e por isso afiava e a unha ficava um pouquinho pontiaguda. Mas o desenho tá feio, o desenho tá todo feio, aí começa a querer buscar essas ultra coisas mirabolantes para tentar esconder que o trabalho tá ruim. Então, e o trabalho é ruim, assim, o detalhe que eu digo, detalhe fino, detalhe pequeno, formas miúdas, terciárias, elas são coisas que você vai fazer no final, depois que a estrutura principal foi garantida. Enquanto eu olho e vejo que, por exemplo, de longe você nunca vai ver detalhe, mas a mão como um todo de longe, tem algo que me incomoda aqui. Eu vou procurar o que é essa coisa. Então, e às vezes esqueci de... Isso aqui tem que descer um pouquinho mais, isso aqui tem que talvez afundar um pouco aqui, ó.
e talvez um pouco mais de carne aqui. Parece ser similar perfeccionismo com ser detalhista, mas não. Na sua essência, é justamente por eles serem parecidos de se confundir. Muitas pessoas acabam caindo no perfeccionismo ao invés de ser detalhista. Se eu quero fazer perfeito, se eu sou perfeccionista, eu estou aqui muito preocupado com o que vocês estão me julgando nessa hora. Devem estar olhando e vendo que, sei lá, isso aqui está tudo embolado, que ainda tem umas coisas aqui, ó, amassada, um dedo atravessando no outro. Ai meu Deus, estão me julgando. Vão dizer que eu sou um merda, um bosta, um isso, um aquilo. Ou seja, a preocupação é comigo. Quando eu sou detalhista, minha preocupação, de novo, ela foca no modelo. O que ele precisa agora? O que ele precisa agora? Preciso me preocupar se isso aqui atravessou um pentelho? Não, estou com o modelo todo grosso ainda, cheio de marca de pincel. Mas e o dedo? O dedo ele está no lugar certo? Será que estruturalmente isso não tem que abaixar, vir para cá, vir para cima, mais quadrado, mais reta na silhueta? Será que eu não tenho que mostrar uma quebra melhor aqui também, ó? Na verdade essa quebra vem mais daqui, não daqui. Ela vem por aqui. Ou seja, o que o modelo pede é diferente do que eu peço. Quais são minhas necessidades para que vocês gostem de mim? Para que vocês me admirem? Para que eu seja amado? Para que eu seja aceito, reconhecido? Isso é o perfeccionista. O detalhista, se dane eu. Ele não gosta de mim, não gosta e pronto. Hoje em dia, o povo é cheio de não gostar dos outros por nada. Então isso daí não faz diferença. A questão é o que esse modelo está pedindo nesse momento, nessa fase. Até porque o trabalho inteiro ainda está esboçadão. Depois, quando vem o refinamento, aí ok. Aí você vai, dá aquele último grau, deixa tudo limpo. Em termos de ideia, a coisa já está limpa, né? A ideia do Douglas. Fácil de entender o que está acontecendo, sem ruídos. Mas a forma, ela tem aqui as suas sujeiras. Olha lá, são dois modelos separados ainda. Quando eu pincelo, cria essa sujeira. E daí? E daí, se você vai olhar, vai dizer, Rafael, quando modela lá, o negócio tá tudo sujo. E daí? Se você vai pensar mal a meu respeito. Minha preocupação é o que eu tenho que passar de informação útil para você nessa fase. O que eu considero útil para que a arte funcione. Aqui tá meio amassado. Tem um jogo aqui, ó, que ainda não funcionou. Não adianta eu sair metendo ruguinhas realistas. Tem um jogo de volume aqui que ainda não funcionou, e porque pra cá que eu tenho que trazer esse volume. Tava subindo demais. Agora eu faço a ponte. E isso aqui também muito pra frente. A localização das coisas. A proporção, a localização, os planos. Isso pra mim é o que eu realmente vou me preocupar nesse momento. Não com o poro. Fazer o poro num lugar, numa malha que está toda errada. Deixar tudo lisinho, mas essa parede lisinha está no lugar errado. Então primeiro vamos construir a parede no lugar certo, para depois botar os azulejos. Azulejo no final enfeita. Mas a parede tem que estar com a força certa, a estrutura certa, no lugar certo.
com um propósito também importante. Depois você bota azulejo, coisa mais fácil no mundo do que colocar azulejo. Ou seja, poros, tudo isso. Basta ter paciência. Agora, a silhueta, sabe? Onde esse volume aqui aparece mais? É mais aqui perto? É mais em cima? Ó, vejo que isso aqui precisa se afastar um pouco mais. O que o modelo pede nesse momento é localizar as coisas no lugar certo, até porque eles estavam no lugar errado. Então, primeiro, eu não estou modelando direto a partir de uma caixa, onde eu já vou pincelando e botando as coisas onde eu acho que tem que ser. Eu estou pegando algo que já existe e está num local não adequado. Estou transferindo para o local certo. Entendeu? Quando você olha o todo, ó, eu tinha escondido o trabalho inteiro, deixei só a mão ali na tela. Aí isso pode acontecer às vezes, se empolgar e ela ficar um pouco grande. Não tem problema. Eu vou agora, né, reduzo aqui a quantidade de visão para poder dar um blur bem forte e reduzo um pouquinho. Legal, mãozão. Só que para estilizar, aí eu teria que estar mexendo nele inteiro como estilização. Eu cheguei a fazer alguma coisa de Gambia e Sumo também. Eu fiz um. Aí eu fui bem pro mundo Street Fighter, bem estilizado. O Douglas já quer mais realista, mas no mundo real tem pessoas que têm uma mãozona grande, né? Mas um grande até um ponto em que é real ou quase real. Basta não estar absurdamente fora, que aquilo ainda pode ser visto como algo realista. Não confunda o realista com o scanner 3D, tá? O scanner 3D ele realmente copia uma pessoa. Quando a gente fala realista, é realista em alguns aspectos, mas existe ali nem que seja uma dose de 5% de estilização, que inclusive ajuda também, um dos elementos que definem você como artista, e dá ênfase, dá aquela coisa do aspecto gráfico mais interessante, deixa a coisa mais interessante do que seria na arte. Você vê que essa mão está bem grande ainda, mas acho que está dando um efeito legal. Quando a mão está muito grande, aliás, está grande num tamanho que você acha legal, mas está dando um efeito ruim, e você olha a referência do seu coleguinha, pô, ele fez no mesmo tamanho e tá bom. Por que a minha tá com cara de estar exagerado? Porque o punho não está dando suporte ao tamanho daquela mão. Em todos os ângulos, tanto aqui como de lado. Então você tem que também dizer, ó, esse punho tem que justificar aquela mão grande. Mostrar que eu nunca vi um cara com um osso gigante na mão, mas a espessura do osso do punho fininho. Se tiver, não é bonito, não é uma boa referência pra gente na arte. Então tem que tomar cuidado com isso. Então veja, essa é a primeira parte, onde na verdade o ajuste foi bastante drástico. A gente olha aqui junto com o cara do Sumo. Talvez a mão ainda esteja um tequinho grande. Questão de gosto também, dá para diminuir um pouquinho. Mas veja estruturalmente como que a coisa funciona. Olha lá, ainda você olha de perto e vê que tem umas coisinhas amassadas e tal, mas a leitura dela na distância já está dando um significado diferente do que a gente tinha antes. Então esse é o principal elemento, tá? Principal elemento. Tem algumas coisas interessantes que eu falei aqui, que é interessante você continuar vendo esse vídeo, porque agora eu vou para outra mão, e apesar dela ter um formato diferente, tem algumas coisas que você vai obrigatoriamente ouvir de novo. Vai ser legal. Ó, vou dar um pint aqui para fazer uma quina. Vou polir de sacanagem um pouco essa área daqui, ó, para forçar essa quina na silhueta. Viu? Aí aqui nessa quina, para justificar, ainda tem uma veia rolando. Aquela inclusive que passa aqui, né? Ó.
bem na quina, e justifica a quina e dá uma mudança de direção bonita. Pessoas falam, posso fazer veia? Eu posso, você pode, o modelo é seu, você não pode roubar, você não pode matar, não pode ficar fazendo fofoca. De resto você pode, cara. É seu o modelo. E às vezes, ó, quando tem definição muscular, você vê que elas estão bem grossas aqui, né? Só tem uma pincelada mostrando o local onde vai ser feito o músculo e tal. Mas a veia, ó, primeiro você faz a ponte dentro desse buraco, depois ela fica... Ó, ela é mais grossa e alta dentro do buraco. Aqui, ó, no músculo, já nem tanto. Tá vendo? São coisinhas legais aí para você ir pegando. Bom, continuando. Agora, deixa eu subir aqui minhas referências. Eu vou agora para um outro mundo. Aqui são os vídeos de um novo arte na viagem que vai surgir, que é desenho a lápis de gesturing, desenhando pose, aprendendo a fazer pose. E aqui, metade dos vídeos estão aqui porque falta metade. E aí o capítulo vai ao ar. Esses são os que já estão editados e já estão dentro do vídeo lá na composição, tudo bonitinho. Eu peguei aqui como exemplo, eu queria mostrar, você vê, estudar muito, não só quadrinhos, mas estudar esses elementos interessantes na escultura clássica. Na verdade, aqui é renascentista, né? Já indo para o barroco. E a clássica, ela seria grega, né? Roma antiga e tal. Então aqui a gente vê, quando a gente está estudando, vários elementos gráficos importantes demais da gente absorver, tá? De entender como esses caras dominavam a forma e fazia com que aquilo realmente ficasse interessante. Veja que sempre que você tem, né, a mão que eu vou fazer agora, ela está meio que tentando segurar ali a gordura do sumô. E a gente vê como é importante, igual eu cheguei a mostrar, essas quebras de plano nítida. A gente vê como que daqui para cá está numa sombra por igual e essa área dos dedos está numa iluminação por igual, porque tem realmente dois planos, um aqui, outro aqui. E é muito importante a gente estudar como esses caras resolviam esses problemas. Vejam, esse aqui é num museu em Roma chamado Galleria Borghese, e essa escultura linda é de Bernini, Gian Lorenzo Bernini. E aqui você vê formas diferentes que eu posso usar para segurar. E você diz assim, tá, mas aqui ele está segurando com uma certa delicadeza. Ok, guarda essa dúvida. Guarda, não pensa nela agora. Veja, ele tem aqui um dedinho separado, 3 dedos juntos. Aqui tem de novo 3 dedos juntos, um separado. Às vezes separa 2, 1, 2. Ou o mindinho sai, ou os dois do meio ficam mais juntos e os dois se separam. E olha como a quebra é nítida, ó. Chega aqui, quebra para outro plano. Importante a gente estar sempre vendo isso, estudando e tal. Bom, olhando aqui, própria foto do Gâmbia, a gente vê, ó, olha ele segurando a perna do outro rapaz. Veja que não é algo tão diferente, que não dá para fechar a mão assim na gordura da lateral ali, que é larga. Então ele tenta o máximo possível segurar de alguma forma, mas não fecha. Então você vê, ó, aqui ele tem, ó, dois dedos vindo para cá e esses dois juntinhos, sendo que esse é um pouco mais flexionado do que esse, ó, separou 2 com 2. E olha a quebra nítida. Olha aqui aquele plano que eu falei, aqueles dois planos, olha a escada. 1, 2, 3 degraus. Lembra? Olha ela aqui visível, ó, reta, quebrou aqui, desce a rampa, quebrou de novo, já no início da mão, já está aqui, ó, a mão já começou, ele quebra de novo e ele vem para cá. 1, 2, 3. Sacou?
Por isso que essa área aqui está numa luz por igual e numa sombra por igual. Então, são elementos gráficos importantíssimos. E está aqui, ó, vem de foto, né? E como eu posso até ressaltar, enfatizar alguma coisa disso para que graficamente dê um efeito melhor. De novo, não gosto muito do conceito exagerar. Parece que passou do ponto. Aqui no wrestling normal, a gente vê também, ó, essas tentativas de pega. É uma área difícil de você segurar. Então, de fato, aquela que a gente viu do Bernini na escultura funciona. Porque a maior flexão está nas primeiras falanges. Não? Mas a gente vê bem aqui, ó, luz, 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 sombra, sombra, sombra. Essas quebras nítidas, alguns dedinhos mais próximos, outros mais separados. Aqui, ó, como é um trapézio um pouco menor, ele já conseguiu flexionar um pouco as outras falanges. Porém, ó, é até uma ref boa. Porém, você vê que, ó, tá bem parecido. Tá bem parecido. Tá vendo? E a gente vê isso se repetindo. Então, tomar muito cuidado com essas coisas. Vamos ver na prática, de novo. Eu vou pegar aqui o braço desse malandro. Certo? Aí tem os amassados ali, né, para tomar cuidado, igual eu cheguei a mostrar. Nunca saio trabalhando na mão. Eu venho do antebraço para chegar na mão. Eu venho tomando cuidado com isso. Sempre. Justamente para você não ter que porra é essa. Eu acho que tá com a pinturinha ali sem querer na mão. Na camada de baixo. Ó, de novo aqui, ó, eu tenho essa passagem aqui. Deixa eu reduzir a quantidade de polígonos. Tá umzinho a mais. Aqui também o osso. Debaixo dele o zip, faço a definição. Né? A gente tem toda essa galera daqui para vocês estudarem. Igual eu fiz no outro antebraço. Cuida disso, tá? Com amor. Quando a coisa está muito embolada assim, ó, passa um polish, que aí planifica e tira aquele monte de ondulação. A partir daí você modela. Entendeu? Preciso de massa aqui. É, tem uns negocinhos aqui safados, ó. Eu não entendi direito o que é isso. Ó, deixa aí na bagunça. Que é uma estrutura. A próxima fase, depois de dar esse mesmo tapa no pé e no rosto, Dynamesh. Pronto, vira uma coisa só e já para de besteira. Carai. Desligar aqui essa cor, tá pintado sem querer. Aí vamos lá, aquela quebra que eu falei, quando você faz isso, você já não vê mais ela, porque ela entra num buraco. Porém, entra no buraco, né? Porém, eu vou ter aqui, ó, uma configuração diferente. Eu vou ter, ao invés de ter daquele jeito, né, que era um plano aqui, quebra e vai para a mão, onde aqui estaria a mão e aqui o antebraço, né? Eu agora começo a ter uma configuração diferente, que é aqui o antebraço, quebra, sobe de novo para a mão. Então tem 1, 2, 3. Na verdade, todos na mesma direção, né? Flexionou para um lado, flexionou para o mesmo. Então eu vou chegar aqui,
e tentar aqui nesse meio achar isso. Só que ainda está muito fino. Então deixa eu acertar isso. Beleza, quebra aqui. Quebra aqui. E aí eu tenho esses planos diferentes. Depois vai ter ruga aí, né? Justamente nessa quebra e tal. Aí vamos lá. Ele está tentando segurar o Gambia, o Sumô. Eu vou pegar aqui essa parte do Sumô para não atrapalhar muito. Eu vou esconder geral e ficar só com isso daqui na tela. Vai me ajudar a modelar vendo esses dois, porque é um processo bem dinâmico, bem orgânico, onde eu mexo aqui, altero, ó, inclusive aqui vai ter as gorduronas dele, né? E aí tem a forma como ele vai fazer a pegada dele. Belezura. Nisso, deixa eu ver aqui como é que tá. Ah, já tá aqui com os dedinhos, então já pego. Faço um blurzinho nessa máscara. O que eu vou fazer aqui? Eu vou procurar essa primeira quebra, gente. Não assim, ó. Primeira quebra. Para geometrizar isso, para trazer novos planos, para eu tomar área de luz e sombra. Ou se a luz vem do outro lado, vai ser luz aqui, sombra aqui. Mas eu vou ter essas quebras mais didáticas. Igual a gente vê aqui, ó, nitidamente como essa área está na luz e essa está na sombra. De novo aqui, ó, nítido, luz, sombra. Com a quina aqui bem visível, ó. Achar bem essas relações. E eu vou pegar aqui, vamos dizer, esse dedo. Vou abrir um pouco junto com esse, talvez. Vamos ver. Isso aqui é um estudozinho que você vai fazendo. Tentando achar uma relação ali que funcione. Lembrando que ele não pode nunca flexionar assim. Leve flexão que dá, já gira, já gira, já gira. Já gira, já gira. Sacou? É só colocar aqui, ó, na primeira falange e botar no centro. Ó, já gira. Aí. Flexionou, ele não flexiona assim. Ele já flexiona na diagonal, como quem quisesse no futuro pegar o dedo médio. Quando o dedo médio flexionar junto, eles vão se bater ali. Ó. Vendo? Gira esse cara aqui também. Opa, quem que ele pegou aqui, meu Deus? Pegar um pedaço da barriga do indivíduo. Aí você pode cansar. Gente, cansar de flexionar os dedos e não ter uma boa leitura, uma boa quebra de planos. Dá para dar esse mole. Sabe por quê? Porque não veio aqui e ressaltou essas quinas, ó. Ó. Porque precisa mostrar que houve a quebra. De um jeito nítido. Olha lá, luz, 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 sombra. Ou contrário, luz, 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 sombra. Como estava antes.
Luz, 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 luz. Ah, vai ficando sombra aos poucos até chegar na ponta do dedo. Agora não, agora eu tenho quebra. Luz, luz, luz. Só... Sacou ou não? Tô dizendo. E aqui mais rápido. Ó. Move, porque ao rodar geralmente, ao rotacionar geralmente você tem uma perda de altura ou de tamanho, de comprimento da forma. Então, compensa. Vê que o dedo mindinho tá gigante, né? Calma, um ponto de cada vez. Aqui, ó. Puxa a quina, puxa a quina, puxa a quina. Cadê as quebras? Inclusive, essa mão é boa. Essas duas aqui explicam bem. Vendo aí? Então, a primeira ideia aqui é tentar encontrar um pouco do movimento que a gente queira fazer. Ó, o dedão, o dedo indicador, também não pode flexionar a esmo, a não ser que se tiver algo bem... Até mesmo se ele abria... Quando ele flexiona, olha para onde ele está apontando. Olha para o miolo, para ele bater no médio quando o médio flexionar. Por mais que eu abra, ó, quando ele flexiona, ó, para dentro. É diagonal. Então, ó como é que ele está aqui, ó, querendo flexionar reto. Não. Não, não. Aqui, ó. Ele pode abrir, mas a flexão dele vai ser nitidamente para dentro. Então é importante ficar bem ligado nessas questões, tá? Tá um pouco quebrado, tal. Vamos lá. Outra coisa, né? A mão tem uma distância aqui entre os dedos. Quando abre, você percebe essa distância, porque na verdade o osso começa aqui, não aqui. Já começa a abrir daqui. Quando fechou, ok. Mas abriu, vai fazer um arco aqui. Ó, tem que ter esse espaço. Importantíssimo. Quando o dedo abre, faz a rotação para fora, cresce, aparece na hora essa prega aqui e eles se distanciam. Não posso fazer de forma alguma isso daqui, ó. Abrir, mas deixar com a base colada aqui no meio. Não tem. Ele tem que se distanciar. Cria uma virilha ali, né? Como se fosse isso. Bom, agora que eu dei um tapinha, vamos dar uma olhada em como a coisa está.
E tentar ver o seguinte, se... Porque assim, isso aqui é gordura, então ela afunda mesmo. Não trata essa gordura como uma pedra aqui. Vamos dizer assim, já era, não dá, tem que abrir o dedo. Não, é tentar fazer com que isso realmente abra bem. Uma coisa que pode ser feita é girar. Vamos tentar aqui um encaixe melhor. É girar a mão assim, ó. Opa, peraí. Lugar errado. Ele fazer essa quebra aqui. Ele pega bem essa gordura aqui da lateral. Mas não segurar assim, né? Você praticamente não tem tanto apoio. Bom, nesse aqui ele pegou o trapézio, ele girou a mão para cá, ele quebrou para dentro, em direção ao polegar. Nesse aqui, ele quebrou como eu vou fazer, em direção ao mindinho. Porque aí você gera mais quinas, você aumenta a pega que segurar assim do que você apertar, né? Uma tendência natural aí. E aí eu volto para cá. E tento fazer o ajuste por aqui. Tá segurando a carne daqui, ó. Não daqui. Tentando, né? Porque isso não é uma alça. Você tentar segurar na gordura assim, não é fácil exatamente. Fica aqui, ó, tentar segurar na perna. Na gordura é até mais fácil porque flexiona. Agora aquela perna rígida ali é um pouco mais difícil, né? Esse polegar, ó, pela tensão, eu vejo que todos eles, até eu mesmo quando eu finjo que estou pegando alguma coisa aqui, automaticamente eu já faço isso aqui com o polegar, né? E vou quebrando a forma inteira. Tudo bem, quebrei ela ali e amassou. Mas você vai e conserta. Ó, tensiona a coisa. Pessoal, quando o mar está calmo, as ondas ficam assim. E quando o mar está revoltado, fica assim. Quina remete à ação, tensão, momento dramático de ação, de briga, guerra, força. Curvas suaves mostram relaxamento, fluxo da água, suavização. Então a gente pode provocar quina, não sai quebrando tudo igual um louco, sabe? Mas a tensão no local distribuída para o ponto certo. Ninguém na hora da tensão vai contrair tudo até os dedinhos do pé e ficar tendo uma convulsão epilética. Mas é no local onde está realmente sendo o corpo, ele distribui para as áreas mais importantes daquele momento de se realmente jogar toda a força, a ação, direcionar ali. Entendeu? E aí aqui, ó, como eu cheguei a mostrar, dedo mindinho flexionou mais para baixo. Opa! Tem que ajustar bastante o topo dessa mão, hein? Ainda mais agora que eu virei, estragou mais ainda do que já estava. Enfim. Aqui, ó, que vem direto, né? Tem duas malhas aqui, é por isso que ele tá meio estranho.
Dado que esse excesso de malha é um dentro do outro, hein? Realmente a gente faz assim, acaba um, começa o outro, quando tá usando várias malhas por enquanto. Você fica meio, ó, aqui mais reto, aí quebra, começa a mão. Polegar maior, mais grosso, mais forte. Esses dedos aqui, ó, mais baixos. A palma da mão estava curta, eu senti. Aumentei. Na hora que eu girei, distorceu, não estava não. Como a mão aqui não está flexionada, então essas porções não são tão volumosas, né? Não tenha medo de que a coisa fique feia no caminho. Ficou feio, tem que, igual eu tô achando um pouco, tem que mudar. Mas a ideia é tentar encontrar algo diferente daquele do feijão com arroz, do seguro, né? Que é isso aqui, botar a mão assim. Claro que você só posicionou o braço. Você ainda não tinha trabalhado na forma da mão, porque você não ia deixar a mão assim. Eu sei disso. Mas estou aproveitando para dar um recado para todos, né? Que às vezes pegam e botam um movimento bem feijão com arroz, com medo de ser ridículo. Esquece você ser ridículo. Se eu tiver que fazer 30 versões ridículas até a 31ª ficar boa, eu farei. Porque não é por mim. Por você, ok, cara. Que baixa estima que isso dá. Fiz 30 vezes e ficou uma merda. Só que é aquilo. Você é perfeccionista ou detalhista? Seu foco é em você? Ou seu foco é na arte? Se for na arte, você vai fazer 1000 vezes até isso ficar bom. Os ossos amassaram com esse movimento, sem problema. Vamos ajustar. Mindinha tem que ser mais curto e com certeza menor do que isso. Aqui Mask by Polygroups, né? Para poder fazer uma máscara de polygroup, eu só afeto o polygrupo que encostar a mão. Aí a gente posicionou, entorta tudo, né? Aí você começa... Espera aí que entortou o trabalho todo. Aqui, ó. Lembra do que eu falei? O que acontece com o dedo mindinho? Vem mais para trás. Mais para trás e flexionou mais para baixo. Mesmíssima coisa que a gente aprendeu aqui. Ó, fiz umas merdinhas aqui na cabeça. Não faço ideia de como. Já mostro para vocês como resolve. Mas ó, vai subindo, subindo. Esse cara é mais curto do que esse. Esse aqui é mais longo. Ó. Na boa, na boa. Eu vou até aumentar um pouco essa diferença. Mexendo para cá, para lá, para cá, para lá, tirou um pouco. Aí, vamos lá, vamos lá. Esse cara inteiro aqui, pegar o move topológico, ó, que ele move pela topologia. Então a topologia que eu encostei, que no caso aqui é essa do dedo mindinho, é onde ele mais vai jogar força.
Então a força, por mais que o brush esteja perto do verde, mas ele pensa na distância não física, mas a distância topológica, ou seja, daqui para chegar no verde ele tem que fazer todo esse caminho para chegar aqui. Então imagina esse caminho esticado, daria uma linha mais ou menos desse tamanho, né? Olha lá, ó, é mais ou menos o tamanho do raio do meu brush. Então você vê que o centro do brush ele vai estar jogando toda a força aqui no lilás. A dissipação da força ele vai jogando como se esse verde tivesse esticado, ou seja, o roxo está aqui, o verde aqui, ó. Então a distância vertical, e não o fato dele estar próximo porque os dois se encostaram, mas ele pensa na distância da topologia. Então a força que ele dissipa até dar a volta e chegar lá. Então você vê que ela pega bem fraquinho ó, no verde, ou quase nada. Ó, o move normal, move topológico. Então já vou estreitando isso daqui, jogando isso mais para... Importante fazer essa diferença do tamanho desse osso para o tamanho desse osso. Isso aqui é aquela malha que está trepando. Né? Aqui vai ter pele, gordurinhas. Gordurinhas não, dobra mesmo, pele. Aqui, ó. Vai ter umas dobrinhas. Isso aí mesmo. Tá? Bem esboçadão, ó, pra você ver exatamente onde é que aquilo vai. Bom, aí eu volto para o sumor e vou vendo, pô, ele vai encher isso aqui de carne, ó, e vai dar uma afundada nisso aqui. Aqui também. O sumor já pode ganhar um Ctrl Dzinho, né? Para eu ter mais controle aqui. Então aumentei um pouco a divisão do sumor, dei um Ctrl D. Aqui eu começo a ver o quanto que eu conseguiria afundar a gordura dele. O quanto fica até legal, interessante para a marca aqui do sumô, isso aqui entrar, ou até que ponto eu tenho que também subir um pouco o dedo do cara. Não é um trabalho simples e você pode adquirir referências pegando uma almofada, apertando bem. Aproveita você, Douglas. Pra quem não sabe, Douglas é um cara bem parrudo, bem forte. Um mãozão, tu pega assim, travesseiro, finge que o travesseiro sou eu, aperta. Ai, gostoso! E aí você pede pra alguém tirar foto e ver como é que fica essa relação dessas dobras e tal. Entendeu? Aqui, ó, eu posso... Se quiser, se não gostou da pose dessa mão, testa outras. O que te faz feliz? Você vai e faz. Não pensa na pose, sinta. Pega assim a almofada, aperta. Finge que você está lutando, aperta assim, tá, olha, pede para alguém tirar uma foto, uma referência. Mas vai olhar a sua mão depois... como um artista vê as coisas, tentando pegar aquele planinho que está simples, aquele voluminho que está, sentir nitidamente onde tem uma carga apelativa, emocional, e enfatizar, sem exagerar. Tô mexendo aqui na parte de baixo da mão pra galera ver, tá? Mas você vai depois converter isso para Dynamesh, ninguém vai ver isso. Pode estar... Uma coisa que eu acho legal
esse sumô demonstrar, ó, demonstrar mesmo a força puxada ali. Onde estão essas tensões? Veja que eu fiz uma prega mais para o lado de cá, que é onde está sendo puxado, não para o outro lado, né? Vai chegar aqui e marcar dos dois. Então, me preocupei um pouco com isso. Ele vai tirar o baço, né, do bicho. Na verdade fica pro outro lado, né? Dali ele mete a mão ali, faz força, atravessa, arranca o fígado. Pelo visto. É isso aí. Ó, que lindo que fica. Então veja, é complicado a gente falar desse assunto, né, mão e tal, porque realmente são muito, é um corpo à parte, né? Imagina que 2 dedos são braço, mais 2 dedos perna e o outro dedo a cabeça. Tudo bem, não tem rosto, olhos, nariz, mas você pode dizer que a mão é ou um corpo à parte ou um rosto à parte. São muitos elementos próximos, assim como no rosto, negociando entre si. Então, assim, para você fazer o rosto, no caso aqui a mão, e realmente não ficar boa, é fácil. Então não se sinta mal se tiver com dificuldade de ajustar e tal. Porque é um negócio realmente que leva tempo para ir pegando jeito. Bom, trabalho com isso há tempo e vocês podem ver que eu estou aqui, ó, mexendo, tentando achar as formas. É na insistência daquilo ali até aquilo ficar interessante. Uma coisa aqui, ó, que eu acho bem legal, no caso dessa mão, esse dedo na verdade ele está torto aqui, ó. Aí vem o carinho com formas menores. Por enquanto, peraí, antes de eu ficar ajeitando 1 hora o dedo, tá no lugar certo? Isso é mais importante no início. Aqui, ó, tem umas micoses aqui, a gente tem que tomar cuidado. Então veja, aqui ó, quando ele pega assim, uma coisa legal é a gente reforçar bem onde vai esse tendão, ó. Mais distância aqui, porque a parte dorsal da mão, que estava muito curta. Puxar mais um pouco aqui essas quinas. Ó, os dedos estão tortinhos. Aí tem que começar igual eu fiz depois no outro. Dar aquele tapinha, acrescentando massa no lugar certo. Cuidando do formato dos dedos bonitinhos e tal. Bom, mas você olha e vê que teve uma mudança no cuidado dessa mão. Né? Ó. Do antebraço também. E nessa mão aqui, e cuidado para não ficar uma mão maior que a outra, visivelmente, né? Dá para ver, deixa eu ver, vou deixar por conta de vocês para saber se isso está maior ou menor, mas olhem com calma, quando for ajeitar isso, para não ficar uma diferença visível, esquisita. Idêntico não é nunca, nem a nossa mão é completamente igual uma com a outra, mas tem que ter coerência.
Beleza, meus amigos? Bom, agradeço demais por terem assistido até aqui. Cuidado que essas questões gráficas têm que ser analisadas com cuidado maior. Veja que nenhuma delas tem no mínimo de detalhe. Você olha de perto, você vê que ainda está poluído. E o que eu fiz nesse vídeo foi me preocupar diretamente com o posicionamento, os planos principais, as retas, a leitura de tudo isso. Eu acho isso o mais importante que vocês podem fazer. Você vê, se eu puxo uma quininha aqui, ó, já muda um pouco a silhueta. Só não posso deixar esse afundamento depois, né? Faço uma ponte. Ó, mas já muda um pouco a silhueta. Ó, quebro mais isso daqui, puxo isso aqui para cá. Puxando aqui umas retas. E assim a gente vai fazendo um trabalho legal. Então, tenho certeza que o Douglas vai mandar muito bem nisso, porque ele refez o corpo e ficou muito bom. Estou muito orgulhoso de você, Douglas. Manda brasa, tá? Quero ver você arrasando aí nesse projeto. Com certeza vai. Acredito que a gente vai ver aí um resultado final muito bom quando a gente também fizer os ajustes no pé, no rosto, no corpo do sumô, preparar tudo, uma basezinha, fazer a indumentária de ambos e acaba o projeto. Beleza? Essa parte da anatomia é a mais complexa e mais demorada mesmo. Grande abraço a todos, tchau, tchau. Tenham um ótimo fim de semana.